Glória a Deus. Salve a igreja das glórias, a paz do Senhor. Aleluia. E a evangelista Patrícia me mandou mensagem de manhã, né? Ela não perguntou se eu queria pregar. Já foi, né? Você vai pregar hoje à noite. Eu amei, né? E é porque a palavra está preparada, né? Nós, como obreiros, temos que estar preparados, sempre estudando a palavra de Deus, né? E Deus, Ele fala com cada um de maneira diferente, mas a palavra dele continua a mesma, né? E nesta noite, e quando a evangelista Patrícia falou comigo, não que eu não tinha esposa lá em casa, talvez eu estou estudando, pedindo orientação de Deus, né? Porque cada dia que nós estudamos a Bíblia, irmão, nós devemos, no momento que nós vamos estudar a Bíblia, nós devemos estar pedindo orientação do céu, para que Deus venha falar conosco, e a palavra que Ele colocar no nosso coração, ela venha a ser ministrada, ela venha a ser passada para a igreja, né? E para falar, antes da palavra falar com a igreja, a palavra já falou comigo. E ela estudando, ela no curso de teologia, que graças a Deus nós temos, cada dia estamos aprendendo, né? E ali a evangelista Patrícia, ela falou sobre as parábolas, né? E mandou cada um se expressar nas parábolas. E eu vou falar nesta noite só da parábola da ovelha e da dracma perdida. Vamos estar lendo em Lucas 15, capítulo 15 até o versículo 10. Os irmãos só me acompanham em nome de Jesus. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Estes recebem pecadores e comem com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai para a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros gostosos, e chegando a casa, convoca os amigos, dizendo-lhe: Alegrai-vos, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim a alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qualquer mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Irmão, aqui no versículo 1 vai nos falar, né, que os fariseus, eles ficaram com raiva, ou seja, eles ficaram aborrecidos, porque Jesus, ele citou ali os publicanos, ele estava lhe dando a palavra para os pecadores, para os publicanos. Então, os fariseus e os escribas ali ficaram com raiva. Quem é este homem que senta para ensinar o pecador? Vai nos dizer que os fariseus e os escribas, eles se achavam tão santos que os pecadores, os publicanos, não poderiam estar no meio deles, porque eles se achavam uma santidade daquelas que Deus não podia pregar para outros pecadores. Mas aqui vai nos dizer essa palavra que Jesus, ele não veio para os santos, Jesus veio para os doentes. Jesus, ele veio para trazer salvação. Jesus, ele veio para a prostituta. Jesus, ele veio para o drogado. Jesus, ele veio para ladrões. Jesus, ele veio para salvar todos os pecadores. Aqui já viu, ele mudou a história, né?
Ele mudou a situação. Ali os publicanos, eles pararam para ouvir Jesus falando. Eles pararam para ouvir sobre salvação. E Jesus veio oferecer salvação. Ele não se preocupou com a acusação dos fariseus. Ele não se preocupou com nada. Ele se preocupou em lançar a palavra, para que a palavra viesse libertar todo o pecador. Glória a Jesus. A pergunta que nos diz hoje: o que está te impedindo, o que está me impedindo de levar a palavra? Porque nós, irmãos, nós éramos pecadores. Nós também já fomos, já andamos nas trevas. Mas um dia nós paramos para ouvir Jesus. Um dia nós paramos para ouvir a palavra. E através da palavra nós nos entregamos para o Senhor e Ele nos aceitou. E a nossa vida de lá para cá foi mudada. Então eu e você temos esse dever, porque Jesus, Ele ouviu. Jesus sentou para ensinar os pecadores. Jesus sentou para ensinar aqueles que eram publicanos, aquele que a sociedade não dava valor, aquele que os fariseus e os escribas não davam nem aí para eles. Porque naquela época, os fariseus e os escribas se sentiam tão santos. Por que eles se sentiam santos? Porque eles ofereciam sacrifício ao Senhor. Mas qual era o sacrifício que eles ofereciam ao Senhor naquela época? Sacrifício de animais. Adoravam rituais. E Jesus veio quebrar esse paradigma. Jesus veio ensinando a palavra. E é tão bom, irmão, quando a gente senta para ouvir a palavra de Deus. É muito bom quando nós sentamos para ouvir e através da palavra ela venha nos limpar. Porque a palavra limpou aqui os publicanos, limpou aqui os pecadores. Jesus falou e eles foram limpos pelo poder da palavra. E assim não é diferente no dia de hoje. Jesus, Ele veio para me libertar e para te libertar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus veio para quebrar paradigma no meio do povo que se acha santo, no meio do povo que se acha que não pode sentar com uma prostituta. Jesus veio para o povo. Jesus veio para o povo que ele pensa, se ele não se misturar, se ele sentar com uma prostituta, ele pensa que ele não vai para o céu. E não é assim. Jesus veio para todos. Para todos. Jesus veio salvar a todos. E lá no versículo 13 vai falar sobre a ovelha perdida, E ele propôs esta parábola lá dizendo: que homem é esse que dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás? Aqui vai me dizer, irmão, que o pastor, ele não abandonou as 99. Por que vai ter isso? Porque as 99 elas já estavam seguras, elas já estavam no aprisco. As 99 não precisavam do pastor, porque elas estavam firmes. Então teve uma que se desgarrou, teve uma que se perdeu. E quando uma ovelha se perde, irmão, o pastor tem que ir atrás daquela ovelha que se perdeu e trazer para junto. E muitas das vezes, irmão, a ovelha que está perdida, nós estamos muito preocupados com a ovelha que está aqui dentro. A ovelha que está aqui dentro, irmão, já está dentro do aprisco. Nós devemos nos preocupar com a ovelha que está fora. Nós devemos nos preocupar com aquela ovelha que a gente está sentindo falta todos os dias. Você sente falta de alguma ovelha? Aqui na casa do Senhor tem ovelhas que estão perdidas, irmão, até dentro da casa do Senhor. Precisa encontrar o seu pastor. O pastor precisa encontrar essa ovelha. Então a palavra nos diz aqui que Jesus, ele foi o nosso pastor é Jesus, irmão.
vai colocar tudo no lugar, irmão. Tem ovelhas perdidas. Jesus vai, o nosso pastor vai atrás da ovelha perdida, aquelas que acham que não tem mais esperança, não tem mais jeito. Mas quando o pastor ele encontra essa ovelha, ele cuida, ele traz para perto de si. Irmão, é uma alegria, é festa que acontece, né? Eu sou uma das 99 ovelhas, e você é, irmão? Ou você é uma daquelas ovelhas que está fugindo, que fugiu do aprisco, não quer mais voltar para o aprisco. Mas uma palavra eu te digo nesta noite: ainda que você fuja, tem um pastor que vai te encontrar. Aleluia. Tem um pastor que vai atrás de você. E por que esse pastor vai atrás, irmão? É porque ele ama. O pastor, quando vai atrás da ovelha, ele vai porque ele ama, porque ele cuida. As pessoas, nós sabemos, nós como cristãos, devemos saber que Jesus, ele não buscou, Jesus nos trouxe. Nós éramos uma ovelha perdida, nós éramos ovelha que vivia no matadouro, sem direção, nós éramos ovelha quebrada, machucada, mas Jesus nos buscou e nos transformou, nos fez hoje uma ovelha perfeita para estar adorando a Ele. E quando há defeito em nós como agora cristãos, como ovelha do Senhor, sabendo que Ele é o nosso pastor, nós devemos, quando nós estamos quebrados e diante desse nosso pastor, e pedir a Deus: Senhor, me conserte, Senhor, eu preciso me libertar de algo que está me afastando do teu caminho. Eu preciso, Deus, me libertar de algo que está querendo fazer eu fugir do aprisco. E Deus, Ele cuida, irmão, Ele cuida da sua ovelha com muito amor. Nós que somos ovelha, nós temos um pastor. O pastor do céu e o pastor aqui na terra, que Deus deixou para cuidar de nós. Eu me admiro muito porque o nosso pastor, ele tem tido isso, irmão. Não é querer puxar saco do nosso pastor na quaresma, mas eu tenho visto isso, que o pastor ele vai atrás, ele vai conversar, ele vai dar conselho, ele vai tentar trazer a ovelha de novo para o rebanho. Mas aí, irmão, não depende só do pastor, depende da ovelha também. Da ovelha ouvir a voz do seu pastor. Glória a Jesus, aleluia. Então Jesus, ele veio trazer salvação, irmão. Ele veio mudar o quadro, ele veio desfazer paradigmas, ele veio, irmão, para todos nós. Além dele vir para os pecadores, ele está pronto também para receber a cada ovelha que se encontra perdida. Ele está pronto para receber a ovelha que fugiu. Mas nós devemos, quando essa ovelha volta, irmão, o que nós devemos fazer com essa ovelha? O que nós devemos fazer com a ovelha quando ela volta? A gente tem que cuidar. A gente tem que tratar das feridas, a gente tem que zelar por ela. Glória a Jesus. E aqui, e no versículo 5 vai falar da dracma perdida. E achando, no versículo 6, no versículo 8 vai dizer: qual mulher que tendo 10 dracmas se perder, não acende uma candeia e vai na casa e busca com diligência até achar? Que vai falar, irmão, que naquela época as mulheres parece que recebiam 10 moedas de prata como presente no casamento, né? Então elas recebiam essa moeda e elas tinham que guardar com zelo essa moeda. Era uma dracma preciosa. E chega um ponto que ela perde essa dracma. Aleluia! Ela perde essa dracma. E aqui vai nos dizer quantas dracmas temos perdidas dentro da casa do Senhor. Aleluia. Quantas dracmas estão perdidas dentro
dentro da casa do Senhor. E aqui vai dizer que essa mulher ela foi precisa acender uma candeia para achar, foi preciso ela varrer a casa. Foi preciso ela varrer a casa para ela poder achar aquela dracma. Isso vem nos falar, irmão, de um feito que nós mulheres hoje, botando para a vida secular, nós temos algo valioso. E quando nós perdemos esse algo, a gente vai procurar, a gente não vai tirar móvel de um lugar, móvel de outro lugar, até achar aquele feito precioso, aquele anel precioso que você ganhou de noivado. Se perdeu, você vai ter que procurar e achar, porque é valioso para mim e para você. Irmão, quanto mais, aqui vai falar, quanto mais o valor de uma alma. O valor de uma alma vem ser mais precioso do que essa dracma perdida. E Jesus, ele nos ensina que devemos procurar não perder a dracma que está nas nossas mãos. Qual foi a dracma que Deus colocou nas tuas mãos? Você vai se permitir perder essa dracma? Então, quando nós deixamos a dracma se perder, é porque nós estamos sem a luz. É porque nós não estamos mais com as nossas lamparinas acesas. Mas mesmo assim, essa mulher, quando perdeu aquela dracma, ela não se aquietou enquanto ela não achou a dracma perdida. Foi preciso ela varrer a casa. Como é que está a minha casa espiritual e a tua casa espiritual neste dia de hoje? Como é que está a nossa casa espiritual? A nossa casa tem que estar limpa. A nossa casa tem que ter luz, para que quando nós perdermos alguma coisa valiosa dentro da nossa casa, tanto espiritual quanto a casa secular, nós venhamos achar com a luz que nós temos. E essa luz que nos é Jesus. Porque a palavra de Deus diz lá em Salmo 119, versículo 115, que diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra. Então nós devemos ter essa palavra na nossa vida, para que nós não venhamos perder a dracma que Deus tem nos dado nas nossas mãos. E a dracma que Deus tem colocado nas nossas mãos, irmão, são vidas que precisam ser alcançadas. São vidas que precisam ser evangelizadas. A dracma é eu e você até aqui dentro da casa do Senhor. Cuidar da dracma que está aqui dentro da casa do Senhor, mas está perdida. Olha para um lado, olha para o outro e acha que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu e você, que tem a luz, que tem candeia, vamos ajudar essa dracma. Vamos procurar essa dracma que está perdida até se encontrar. Porque Jesus, irmão, Ele não rejeita nenhum dos seus. Ele não rejeita. Ele não rejeita ninguém. Muitas vezes nós somos cristãos, nós somos servos de Deus e nós pensamos que a salvação é só para nós. Já começamos errado daí. A salvação não é só para nós. A salvação, Jesus, quando Ele se entregou ali naquela cruz, não foi só por mim, não. Ele me achou, Ele me buscou, e hoje eu estou aqui falando dele, e Ele quer de mim e de você a mesma coisa. Você foi encontrado por Jesus. Nós estávamos nas trevas e hoje nós estamos na luz. E essa luz que Deus nos deu é para clarear. Essa luz que Deus nos deu é para ir para o mundo evangelizar a palavra dele. Porque muitos precisam ainda da salvação. Deus nos buscou e ainda está buscando até o dia de hoje. Que está perdido. Lá em Mateus 18:12, Apocalipse 5:11, 14. Não, lê um livro aí de Apocalipse, quem abre na Bíblia para mim. Mateus 18:12. Alguém lê Mateus 18:12 e outro vai ler em Apocalipse 11, 14, né? Que eu esqueci de falar no começo aqui, que aqui no Apocalipse de Mateus vai falar sobre a murmuração, né? 12, Mateus
é murmuração. Esses fariseus aqui, irmão, eles murmuraram um com o outro. Quem vos parece, se algum homem tiver da ovelha, tem Mateus 8,12, irmão? Quem vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, uma delas se desgarrar, não irá pelos montes atrás, deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou, né? É porque eu esqueci de falar sobre esse versículo, vai falar sobre as ovelhas, né? Então, irmão, a palavra de Deus diz assim: vai buscar, irmão. Olha quem está do teu lado, vê se você sente falta de alguma ovelha que não está aqui. Muitas das vezes a ovelha, ela está ferida dentro de casa. Muitas das vezes a ovelha, ela está precisando apenas de uma palavra do seu pastor. Muitas das vezes a ovelha, vou ter lá para a ovelha de novo, está precisando apenas de um abraço. Só isso. Então, não deixamos a ovelha para trás. É Apocalipse 5, 11 e 14. Apocalipse 11 e 14. Ele é aí para mim, Tiago. A minha forma que vai falar sobre o nome. Glória a Jesus. Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 11 e 14. Pode ler, Tiago. Glória a Jesus. Nesse versículo que vai dizer sobre, vai nos falar sobre os nomes, né, que o nosso nome não está escrito lá no livro da vida, né, que os anciãos, os mais jovens, os mais novos, todos nós precisamos ter o nosso nome no livro da vida. Glória a Jesus. Então, irmão, aqui eu vou encerrar a nossa pregação dizendo que Jesus, Ele cuida de cada um de nós. Que Jesus, Ele quer de nós que nós tenhamos luz, que nós tenhamos em todo tempo a nossa lamparina acesa, para que quando se perder uma dracma, nós vamos procurar, porque nós temos a luz, e quando nós varremos a casa, nós vamos encontrar. Então, não seja uma dracma perdida dentro da casa do Senhor. Não seja. Não sejamos uma dracma perdida na casa do Senhor. Porque Jesus vai voltar. E se eu estiver perdida dentro da casa do Senhor, irmão, eu vou ficar. Então, eu preciso ter luz. Eu preciso a cada dia ter Jesus na minha vida, para que naquele grande dia eu vinha ouvir o meu nome. E foi essa palavra que Deus tem para estar no meu coração. E eu fiquei um pouco nervosa. Glória a Jesus. Mesmo que a gente já está estudando em casa, mas eu gosto assim, me chamaram hoje para ministrar a palavra, né? Mas a gente fica nervosa. Glória a Jesus, eu não entendi nada. E foi uma luta, né? Mas, irmão, é na simplicidade. É na simplicidade, irmão, que a gente vem falar de Jesus. O importante na palavra de Deus, irmão, é dizer que Jesus, Ele salva. Que Jesus, Ele ainda quer salvar o pecador. E quando isso acontece, irmão, é uma festa tão linda no céu. Tem festa no céu. Essa mulher da dracma perdida aqui, irmão, quando ela encontrou a dracma, ela ficou alegre. Ela chamou seus vizinhos, ela fez festa, só porque ela encontrou uma dracma. Ela encontrou aquela dracma que estava perdida. Imagine Jesus quando um pecador se arrepende. Imagine Jesus. Então vai nos dizer
dizer, a dracma tinha um valor muito grande para aquela mulher, mas aquele que está lá fora, que ainda não conhece Jesus, ele também tem um grande valor para Deus. Ele tem um grande valor. E nós, como servos de Deus, irmão, temos que buscar essas dracmas perdidas que estão lá fora. Essas dracmas que precisam de salvação, que precisam de Jesus. No início do versículo vai dizer que os fariseus murmuravam: quem é este homem que senta com os publicanos, que senta com os pecadores? Este homem é Jesus, que morreu por mim e morreu por você, e espera de mim e de você sair para o campo para buscar essas almas que ainda precisam dele, porque Jesus ainda está de braços abertos esperando essas almas, porque essas almas para Jesus, irmão, têm um grande valor, assim como eu e você também temos um grande valor para Jesus. Então vamos continuar firmes na presença de Deus, vamos cuidar das nossas ovelhas, vamos cuidar da ovelha que está triste, vamos buscar aquela ovelha que saiu do aprisco, porque o nosso pastor está aqui e ele vai nos ajudar a correr atrás dessas ovelhas que precisam de salvação. Assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida da diaconisa Cláudia, palavra abençoada, e que Deus continue abençoando a senhora. Cuidado para não ficar caindo aí, pregar da outra vez aí, caiu de novo, só Jesus. Mas que bom que a senhora mesmo caiu, não se machucou e veio curto. Amém? Meus irmãos, quinta-feira, tudo na escola. Depois que está aí, como a Cláudia pregou, a dracma que estava perdida dentro de casa, a ovelha que estava perdida no pasto, e o filho que desejou sair, mas teve uma hora que ele precisa voltar, porque ele entende que na casa do pai tem um alimento bom, alimento sólido e alimento que dá crescimento. Se não há alguém nesta noite, e o Senhor dará uma outra oportunidade. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos para nós estarmos orando. Hoje tivemos a ausência aí das igrejas por tudo que o Senhor fez nessa noite. Tenho certeza, Pai, que o Senhor nos abençoou. Tenho certeza que a nossa entrada aqui não foi em vão, meu Pai. Tudo aqui passou, Senhor Deus amado, pelo Teu crivo e pelo, Senhor Deus amado, Teus cuidados. Eu te entrego mais uma vez a diaconisa Paula, que está em recuperação. Te entrego mais uma vez, Senhor, a cada um que necessita de um milagre nesta noite. Senhor, abençoa as nossas vidas, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus, presbítero Valdir Canabês. O grande amor de nosso Deus e nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces ricas consolação e comunhão com o Espírito Santo, esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam. Amém. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém levará o Senhor. Deus, capítulo 12, versículo 14, dê um abraço.